Eles estão nas cidades, nos aplicativos, nos cartões, nas decisões cotidianas. Mas os bancos não surgiram de forma repentina. Eles são resultado de um processo histórico longo, lento e profundamente ligado à forma como as sociedades passaram a lidar com o tempo, o risco e a confiança. Neste documentário, vamos percorrer a história do surgimento dos bancos, desde as primeiras civilizações da antiguidade, passando pelos templos, pelos comerciantes e pelas rotas de troca, até a formação das práticas financeiras que moldaram o mundo moderno. Ao longo do vídeo, você vai entender como nasceram os depósitos, como o crédito passou a existir, por que guardar valores se tornou tão importante quanto produzi-los, e como a confiança se transformou em um dos pilares centrais da economia. Nada aqui surgiu por acaso. Cada etapa da história bancária reflete necessidades reais de seu tempo. E é exatamente isso que vamos explorar. De forma histórica, documental e sem atalhos. Antes de existirem moedas padronizadas. Antes de existirem notas. Antes mesmo de existir a ideia de banco como instituição. As sociedades já precisavam lidar com algo essencial: a troca. Nas comunidades mais antigas, a economia era baseada principalmente no escambo. Produtos eram trocados diretamente. Grãos por ferramentas. Animais por tecidos. Mas esse sistema tinha limites claros. Nem sempre as partes desejavam exatamente o que o outro oferecia. Nem sempre os bens tinham o mesmo valor. E nem sempre era possível transportar grandes quantidades. Com o crescimento das cidades e da produção agrícola, esses limites se tornaram evidentes. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras formas organizadas de controle econômico. Na Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates, floresceram algumas das primeiras grandes civilizações conhecidas: Sumérios, Babilônios, Assírios. Essas sociedades desenvolveram sistemas administrativos avançados para sua época. Registros escritos, códigos legais e práticas econômicas organizadas. Os templos desempenhavam um papel central nesse processo. Eles não eram apenas locais religiosos. Funcionavam também como centros administrativos e econômicos. Os templos armazenavam excedentes agrícolas. Controlavam estoques. Registravam dívidas. Grãos, metais e outros bens de valor eram depositados nesses locais por segurança. Essa prática já traz um elemento fundamental do sistema bancário: o depósito. As pessoas confiavam seus bens a uma instituição central, em troca de proteção e de registro. Com o tempo, esses depósitos passaram a ser utilizados de forma mais complexa. Os templos começaram a emprestar parte dos bens armazenados. Esse empréstimo não era gratuito. Havia cobrança de juros. Registros cuneiformes mostram contratos detalhando prazos, valores e taxas. Já naquele período, existia a noção de risco e de compensação pelo tempo. O famoso Código de Hammurabi, datado de cerca de 1750 antes da Era Comum, traz regras específicas sobre empréstimos, juros e garantias. Isso demonstra que o crédito já fazia parte da vida econômica. Mesmo em sociedades tão antigas, a função exercida pelos templos não era idêntica à de um banco moderno. Mas os princípios estavam ali: guardar, registrar, emprestar e cobrar pelo uso do capital. À medida que as civilizações se expandiam, o comércio se tornava mais complexo. Rotas comerciais ligavam cidades distantes. Bens circulavam entre regiões, e transportar grandes quantidades de riqueza se tornava arriscado. Nesse cenário, a necessidade de intermediários confiáveis cresceu. Na Antiguidade Clássica, especialmente na Grécia, surgiram os trapezitai. Eram cambistas e intermediários financeiros. Trabalhavam em mesas, as chamadas trapezas. Esses profissionais realizavam trocas de moedas, guardavam valores e concediam empréstimos. As cidades gregas utilizavam moedas diferentes.
A confiança era frágil. Ainda assim, os fundamentos estavam lançados. A ideia de que riqueza podia ser guardada, registrada e movimentada sem estar fisicamente presente já fazia parte da sociedade. Com o declínio do Império Romano, muitas dessas estruturas se enfraqueceram. O comércio diminuiu. As cidades encolheram. Mas o conhecimento não desapareceu. Ele seria transformado e retomado em novos contextos históricos. É a partir desse ponto que entramos em um período de transição profunda. Um período em que o sistema bancário seria redefinido e lentamente reconstruído. Com o fim do Império Romano do Ocidente, a Europa entrou em um período de fragmentação política e econômica. As grandes cidades perderam importância. O comércio de longa distância diminuiu. E a economia voltou a ser, em grande parte, local e rural. Durante esse período, conhecido como Alta Idade Média, o uso da moeda tornou-se menos frequente em muitas regiões. A produção era voltada para a subsistência. As trocas aconteciam em pequena escala. Ainda assim, o crédito não desapareceu. Ele apenas assumiu novas formas. Mosteiros e instituições religiosas passaram a desempenhar um papel importante na guarda de bens. Esses locais eram vistos como seguros, estáveis e relativamente protegidos de conflitos. A Igreja, entretanto, tinha uma posição ambígua em relação aos empréstimos. A cobrança de juros, conhecida como usura, era amplamente condenada pela doutrina cristã medieval. Cobrar pelo tempo era considerado moralmente problemático. Essa visão influenciou profundamente a organização financeira da época. Mas, na prática, as necessidades econômicas continuavam existindo. Com o crescimento gradual das cidades a partir do século XI, o comércio começou a se expandir novamente. Feiras surgiram em diferentes regiões da Europa. Feiras anuais. Feiras sazonais. Elas reuniam comerciantes de lugares distantes. Nesses encontros, grandes volumes de mercadorias eram negociados. E, com eles, grandes volumes de dinheiro. Transportar moedas por longas distâncias era perigoso. Assaltos eram comuns. As estradas eram inseguras. Foi nesse contexto que surgiram soluções financeiras inovadoras. Os mercadores passaram a utilizar documentos escritos que representavam valores. Esses documentos podiam ser trocados por dinheiro em outra cidade. Assim nasceram as letras de câmbio. Um instrumento fundamental para a história dos bancos. A letra de câmbio permitia que um comerciante depositasse uma quantia em um local e retirasse o valor correspondente em outro, sem transportar fisicamente o dinheiro. Esse sistema exigia confiança. Confiança entre comerciantes. Confiança entre intermediários. A palavra banco começa a ganhar forma nesse período. Na Itália medieval, especialmente nas cidades de Florença, Veneza e Gênova, surgiram famílias especializadas em atividades financeiras. Esses banqueiros operavam em praças públicas, sentados em bancos de madeira. Daí a origem do termo. Esses bancos serviam como mesas de troca, locais de registro, pontos de negociação. Os banqueiros italianos realizavam câmbio de moedas, depósitos e empréstimos. Com o tempo, passaram a financiar reis, comerciantes e grandes obras. A Itália medieval tornou-se o centro financeiro da Europa. As cidades italianas estavam estrategicamente localizadas. Eram pontes entre o Oriente e o Ocidente. Mercadorias vindas da Ásia passavam por seus portos. E o dinheiro acompanhava esse fluxo. Famílias como os Médici, em Florença, construíram verdadeiros impérios financeiros. Eles criaram redes de bancos em diferentes cidades. Utilizavam sistemas contábeis avançados para a época. A contabilidade de partidas dobradas surgiu nesse contexto. Cada operação era registrada como débito e crédito. Esse método permitia maior controle, mais transparência e reduzia riscos. Enquanto isso, fora da Europa, outras regiões também desenvolviam práticas financeiras sofisticadas. No mundo islâmico, o comércio floresceu entre os séculos VIII e XIII. As cidades islâmicas eram centros de conhecimento, comércio e finanças.
Embora a cobrança direta de juros também fosse restrita, surgiram formas alternativas de financiamento. Parcerias comerciais. Divisão de lucros. Essas práticas influenciaram o sistema financeiro europeu por meio do contato cultural e comercial. Na China, o uso do papel-moeda já era uma realidade há séculos. Durante a dinastia Song, o Estado passou a emitir notas. Isso reduzia a necessidade de transportar moedas metálicas pesadas. Essas experiências mostravam que o dinheiro não precisava ser apenas metal. Ele podia ser uma representação. Um acordo social baseado em confiança. Voltando à Europa, à medida que o comércio crescia, crescia também a necessidade de crédito. Reis precisavam financiar guerras. Cidades precisavam construir infraestrutura. Os banqueiros tornaram-se peças centrais nesse processo. Mas essa posição também era arriscada. Governantes frequentemente deixavam de pagar suas dívidas. Alguns bancos entraram em colapso. Crises financeiras começaram a surgir com mais frequência. Mesmo assim, o sistema continuava a se expandir. A prática bancária estava cada vez mais integrada à vida econômica. Ao final da Idade Média, os bancos já não eram apenas intermediários locais. Eles operavam em redes. Utilizavam instrumentos financeiros complexos, e influenciavam decisões políticas e econômicas. Esse cenário prepara o terreno para uma transformação ainda maior. A transição para a Idade Moderna. Um período em que os bancos deixariam de ser negócios familiares isolados e começariam a se tornar instituições estruturadas. A transição da Idade Média para a Idade Moderna marcou uma mudança profunda na organização das sociedades europeias. Os Estados nacionais começaram a se consolidar. O poder político tornou-se mais centralizado. E as economias ganharam uma escala cada vez maior. Nesse novo cenário, os bancos passaram por uma transformação decisiva. Eles deixaram de ser apenas negócios familiares ou locais e começaram a assumir um papel institucional. Os governos precisavam de recursos. Guerras se tornavam mais longas e mais caras. A administração dos territórios exigia estrutura. E a arrecadação de impostos nem sempre era suficiente. Os bancos passaram a financiar os estados. Esse vínculo entre finanças e poder político se tornaria permanente. No século XV, surgiram os primeiros bancos públicos. Um dos exemplos mais conhecidos é o Banco de San Giorgio, fundado em Gênova, em 1407. Ele administrava dívidas públicas, recebia impostos e financiava atividades do Estado. Esse modelo representava algo novo. O banco não servia apenas a indivíduos. Servia ao governo. Outras cidades seguiram o mesmo caminho. Em Veneza, Florença e outras regiões, instituições financeiras passaram a operar com respaldo estatal. Isso aumentava a confiança. Pessoas depositavam seu dinheiro com a expectativa de maior segurança. Ao mesmo tempo, a expansão marítima europeia ampliava ainda mais o papel dos bancos. As grandes navegações exigiam investimentos elevados. Navios, tripulações, mercadorias. Poucos comerciantes tinham capital suficiente para financiar essas expedições sozinhos. Os bancos e investidores passaram a dividir os riscos. O financiamento de viagens marítimas tornou-se uma prática comum. Se a expedição fosse bem-sucedida, os lucros eram compartilhados. Se fracassasse, as perdas também eram divididas. Essa lógica ajudou a espalhar o capitalismo comercial. Com o crescimento do comércio internacional, surgiram novos centros financeiros. Antuérpia, Amsterdã, Londres. A Holanda teve um papel especialmente importante. No início do século XVII, Amsterdã tornou-se um dos maiores centros comerciais do mundo. Em 1609, foi fundado o Banco de Amsterdã. Essa instituição tinha como objetivo estabilizar o sistema monetário. As moedas em circulação variavam muito em peso e pureza. O banco aceitava depósitos, convertia moedas e mantinha registros confiáveis. Seu modelo influenciou profundamente outros sistemas bancários.
Poucas décadas depois, em 1694, foi criado o Banco da Inglaterra. Esse evento marcou um ponto de virada. O Banco da Inglaterra foi fundado para financiar o governo. Mas também passou a emitir notas. Essas notas representavam promessas de pagamento. Não eram lastreadas diretamente em metais em todos os casos. A confiança passou a ser depositada na instituição e no Estado que a respaldava. Esse modelo se espalhou. A ideia de um banco central começou a tomar forma. Instituições responsáveis por regular o sistema financeiro, controlar a emissão de moeda e atuar como garantia em momentos de crise. Ao longo dos séculos 17 e 18, os bancos se tornaram cada vez mais complexos. Surgiram novos instrumentos financeiros, títulos públicos, ações, obrigações. As bolsas de valores se desenvolveram paralelamente. Bancos e mercados financeiros passaram a funcionar de maneira interligada. Esse crescimento trouxe prosperidade, mas também riscos. Crises financeiras tornaram-se mais frequentes. Bolhas especulativas. Colapsos bancários. Cada crise revelava fragilidades do sistema e forçava ajustes. Mesmo assim, a presença dos bancos na vida econômica já era irreversível. Eles estavam integrados ao comércio, à indústria nascente e ao funcionamento dos estados. Ao final do século XVIII, o mundo estava à beira de uma nova transformação. A Revolução Industrial. Uma mudança que alteraria não apenas a forma de produzir, mas também a forma de financiar a produção. E é a partir desse ponto que os bancos assumiriam um papel ainda mais central. A Revolução Industrial marcou uma das maiores rupturas da história econômica. A produção deixou de ser majoritariamente artesanal e passou a ser mecanizada. Fábricas surgiram. Cidades cresceram rapidamente. E o ritmo da economia se acelerou. Esse novo modelo produtivo exigia algo essencial: capital em grande escala. Máquinas eram caras. Instalações industriais exigiam investimentos contínuos. E o retorno não era imediato. Nesse contexto, os bancos passaram a desempenhar um papel decisivo. Eles se tornaram intermediários entre quem tinha recursos disponíveis e quem precisava investir. O crédito industrial passou a ser uma das principais funções bancárias. Diferente do comércio tradicional, a indústria exigia financiamento de longo prazo. Os bancos precisaram se adaptar. Novos modelos surgiram. Bancos comerciais. Bancos de investimento. Cada um com funções específicas. Na Inglaterra, berço da Revolução Industrial, o sistema bancário se expandiu rapidamente. Pequenos bancos locais financiavam indústrias regionais. Ao mesmo tempo, grandes bancos surgiam nas capitais. A circulação de papel-moeda se tornou mais comum. As notas bancárias substituíam gradualmente as moedas metálicas. Isso facilitava transações e aumentava a velocidade da economia. Mas também criava novos riscos. A emissão excessiva de notas podia gerar crises. Foi nesse período que a regulação começou a se tornar mais presente. Os estados perceberam que o sistema financeiro precisava de regras. A falência de um banco não afetava apenas seus clientes, ela podia desencadear efeitos em cadeia. Crises bancárias se tornaram eventos recorrentes no século XIX. Cada crise expunha fragilidades e forçava reformas. Leis bancárias foram criadas. Exigências de reservas mínimas. Regras para emissão de moeda. Os bancos centrais ganharam mais poder. Sua função era atuar como emprestadores de última instância. Ou seja, fornecer liquidez quando o sistema entrava em colapso. Esse papel se mostrou fundamental. Ao longo do século XIX, o sistema bancário moderno foi se consolidando. Os bancos tornaram-se instituições permanentes, com estruturas administrativas, contabilidade padronizada e crescente supervisão estatal. Ao mesmo tempo, o acesso ao sistema financeiro começou a se ampliar. Mais pessoas passaram a utilizar serviços bancários.
contas, empréstimos, pagamentos. O banco deixou de ser um espaço exclusivo de grandes comerciantes e passou a integrar a vida cotidiana. Essa transformação, no entanto, não foi uniforme. Em diferentes países, os sistemas bancários evoluíram de maneiras distintas. Alguns mais centralizados, outros mais fragmentados. Mas todos compartilhavam um elemento comum: a intermediação financeira como base do crescimento econômico. Ao entrar no século XX, os bancos já estavam profundamente integrados à economia global. Fluxos de capital atravessavam fronteiras. Empresas multinacionais surgiam. E o sistema financeiro ganhava uma dimensão internacional. Mas essa integração também trouxe vulnerabilidades. O século XX seria marcado por choques profundos, guerras, crises econômicas e mudanças estruturais no papel dos bancos. O início do século XX trouxe consigo uma sensação de progresso acelerado. A indústria avançava. O comércio internacional crescia. Os bancos estavam presentes em praticamente todas as grandes economias. Eles financiavam empresas, governos, infraestruturas. O sistema bancário havia se tornado um dos pilares centrais do funcionamento econômico mundial. Mas essa mesma centralidade tornava o sistema vulnerável. Pequenos desequilíbrios podiam gerar grandes impactos. A Primeira Guerra Mundial expôs essas fragilidades de forma clara. Os estados precisaram mobilizar recursos em uma escala sem precedentes. Os bancos foram chamados a financiar o esforço de guerra. Em muitos países, o padrão ouro foi suspenso. A conversibilidade da moeda em metal precioso deixou de ser garantida. O dinheiro passou a circular com base, sobretudo, na confiança no Estado. Esse período marcou uma mudança importante. Os bancos passaram a operar em um ambiente de forte intervenção governamental. Após o fim da guerra, o mundo buscou retornar à normalidade econômica. Mas os desequilíbrios acumulados eram profundos. Dívidas elevadas. Inflação em alguns países. Desemprego em outros. O sistema bancário estava no centro dessas tensões. Na década de 1920, especialmente nos Estados Unidos, o crédito se expandiu rapidamente. Bancos concediam empréstimos com facilidade. O mercado financeiro crescia em ritmo acelerado. A especulação se intensificava. Esse ambiente culminou na crise de 1929. A quebra da Bolsa de Nova York desencadeou uma reação em cadeia. Bancos entraram em colapso. Depósitos foram perdidos. A confiança desapareceu. Milhares de instituições financeiras faliram. A crise revelou algo essencial. Sem regulação adequada, o sistema bancário podia amplificar crises em vez de contê-las. A resposta a esse colapso levou a profundas reformas. Nos Estados Unidos, foram criadas regras mais rígidas. Separação entre bancos comerciais e bancos de investimento. Garantia de depósitos. Essas medidas tinham um objetivo claro: restaurar a confiança. Na Europa, processos semelhantes ocorreram. Os bancos passaram a operar sob supervisão mais intensa. O papel do Estado no sistema financeiro se ampliou. Essa nova configuração se consolidaria ainda mais após a Segunda Guerra Mundial. O conflito, iniciado em 1939, novamente exigiu mobilização econômica total. Os bancos foram integrados ao esforço de financiamento. Após a guerra, o mundo buscava reconstrução. Infraestruturas destruídas. Economias fragilizadas. Nesse contexto, foi criado o sistema de Bretton Woods, um acordo internacional que reorganizou o sistema financeiro global. Instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial surgiram. O objetivo era garantir estabilidade. Evitar crises como a de 1929. Os bancos nacionais passaram a operar dentro de um sistema financeiro internacional mais estruturado. O período do pós-guerra foi marcado por crescimento econômico em muitos países. Os bancos financiaram a industrialização, o consumo, a expansão urbana.
O crédito tornou-se parte da vida cotidiana. Contas bancárias se popularizaram, empréstimos para habitação e consumo se tornaram comuns. O banco deixou de ser apenas uma instituição para comerciantes e grandes empresas. Passou a fazer parte da rotina das famílias. Ao longo da segunda metade do século XX, o sistema bancário continuou a se expandir. Novos produtos financeiros surgiram. Cartões. Serviços eletrônicos. Mas, mesmo com toda essa evolução, os fundamentos permaneciam os mesmos. Guardar valores. Intermediar recursos. Basear-se na confiança. Ao olhar para toda essa trajetória, torna-se evidente que os bancos não surgiram como estruturas prontas. Eles foram sendo moldados ao longo do tempo, respondendo a necessidades específicas de cada período histórico. Dos templos da Mesopotâmia às grandes instituições modernas. Das mesas dos cambistas às complexas redes financeiras. O sistema bancário sempre refletiu a forma como as sociedades organizaram suas trocas. Como lidaram com o risco, e como construíram confiança coletiva. Entender a origem dos bancos é compreender que o dinheiro nunca foi apenas um objeto. Ele sempre foi uma relação social. E os bancos surgiram justamente para mediar essa relação. Registrar. Guardar. Transferir. Ao longo da história, essas funções assumiram formas diferentes. Mas sua essência permaneceu. O banco como intermediário. Entre o presente e o futuro. Entre quem tem e quem precisa. Ao final dessa jornada histórica, fica claro que os bancos são produtos do tempo. E que sua existência está profundamente ligada à própria evolução da vida econômica. Compreender esse percurso não é apenas olhar para o passado. É entender como as sociedades aprenderam a organizar confiança em larga escala. E como essa organização moldou o mundo em que vivemos. Essa história não começou com prédios imponentes. Começou com registros simples. Promessas. E acordos. E, ao longo dos séculos, transformou-se em um dos pilares centrais da civilização moderna. Antes de encerrar este vídeo, eu quero te fazer um convite simples. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo agregou valor para você. E conteúdo de valor merece continuar sendo produzido. Ao se inscrever no canal, você ajuda este projeto a crescer. E garante que mais histórias como essa continuem sendo contadas. Curta este vídeo. Isso mostra para o YouTube que esse tema é relevante. Compartilhe com alguém que também gosta de aprender. História só faz sentido quando é compartilhada. E deixe seu comentário. Diga o que mais te chamou a atenção, ou qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos. A sua participação faz toda a diferença. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe. E deixe seu comentário. Assim, continuamos explorando a história juntos.